Valeu, pronto, tá no ar o nosso Pode Zé de toda segunda-feira e trazendo para você aqui uma discussão boa, interessante sobre o Carnaval de Salvador. Obviamente tá todo mundo aqui perguntando se eu não vou falar sobre o Vitória que tomou o sapeca dele hoje lá em Alagoas. Esqueça, Vitória já foi. Agradeço a Paulo Carneiro, dá um beijo nele aí, é a segunda vez que ele enterra o time para a Série C, tá? Então, vamos botar o ponto no i aqui e vamos falar sobre Carnaval. Você é a favor do Carnaval ou não? Então participe agora com a gente no nosso YouTube. O endereço BNews TV. BNews TV. YouTube/BNews TV. Bota lá na busca BNews TV e acha rapidinho. Bota lá na busca BNews TV que você acha rapidinho e a sua opinião nós vamos dar aqui. Não é isso? Porque vai aparecer, não é? Dá os comentários. Vamos lá, Rafael, nossos convidados, apresente aí a todos os nossos convidados. Um vereador é a favor do Carnaval, outro vereador é contra o Carnaval. Então é bom que vocês participem contra o Carnaval que eu falo, gente, devido à pandemia aí, né, vereador? Não vamos botar vocês em maus lençóis. Senão o vovô quer ser o coligado. Tava aqui nessa cadeira aí hoje, fez uma entrevista ao vovô do Ilê. Vai ser, né? Exatamente aí. O vovô deve estar com a mão na cabeça, perdeu o Petrobras, perdeu o patrocínio. Não vai ter a noite da beleza negra. Não vai ter a noite da beleza negra. Ele é um lutador, um guerreiro para manter aquela escola do Ilê. 2 anos de sofrimento para vovô aí. Bom, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o vereador Silvio Humberto, do PSB. Ele não é a favor do Carnaval diante da pandemia que temos aí. Ele não é a favor do Carnaval, de acontecer o Carnaval do jeito que estão pretendendo. E aqui o vereador Cláudio Tinoco, do DEM, ele sim acha que tem que ter o Carnaval. E eu quero saber a sua opinião agora no nosso Pode Zé, entre no YouTube, participe, que com certeza vamos ter sorteios. Um iPhone dessa vez não, né? Não, iPhone não. Eu tô aqui com 400 pessoas no Olha, vivo lembrando, nosso. Zé, que o pessoal que quer mandar pergunta tem que ser pelo YouTube. Perguntas, vai no YouTube, BNews TV, se inscreve no canal lá e manda a pergunta que a gente faz aqui pros vereadores. Vou ler toda. Pode ir no YouTube aí agora. No YouTube agora, BNews TV, joga no YouTube que eu vou ler todas. Daqui a pouco o Bater vai colocar ali na tela. Pronto. Vai fazer uma mágica aí que só ele sabe fazer. Valeu. E joga ali, né, Bates? Rafael. Vamos lá, vamos começar falando dos nossos queridos apoiadores aqui do nosso podcast, Condos Cabos, Maratá, o melhor café que há, Bilbao, Boxcar Shopping, Prefeitura de Camaçari, BRF Construtora, Maxcom, Pessoa em Comunicação Visual pensou Maxcom e ITS Brasil, claro que não deixa a internet cair. Aliás, a nossa internet é da ITS. Que maravilha. A ITS é a internet de Bel. Isso. Não é? Internet Belmarx. Bom, câmera nos dois aí, tá aqui vereador Cláudio Tinoco, vereador Silvio Humberto. Boa noite aos dois. Boa noite, Zé. Boa noite, ouvintes do Pode... Estou estreando hoje, viu? Do Pode Zé. Pois é, estreia boa, vereador. Estreia boa, vereador. Vereador Cláudio Tinoco, boa noite. Boa noite, Zé. É para mim uma grande alegria estar aqui no Pode Zé também. Eu que tive a oportunidade ao longo da minha vida pública ter outros momentos de entrevista com você, mas você acaba inovando sempre e eu parabenizo também aqui ao grupo BNews por mais essa inovação, trazendo um podcast e uma conversa direta com o público. Pronto, e você que está aqui ao vivo comigo no Story, vá para o YouTube, faça a sua pergunta, diga que você é a favor ou contra o Carnaval. Começando com o vereador Silvio Humberto. Por que o senhor acha que não deva ter Carnaval? De que forma a gente pode conduzir esse processo, vereador Silvio Humberto? Zé, eu acho que nós temos um histórico com a pandemia, né, e nós aprendemos, né, nós vimos navegando em um mar de incertezas e esse mar de incertezas gerou uma curva de aprendizagem. Na relação que se estabeleceu entre a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e a forma como os gestores, né, tanto o prefeito o anterior e o governador. Eu acho que isso foi um grande ganho e isso salvou vidas. E eu acho que o debate, né, me permita, não é do sim ou não. Eu acho que no que nós somos aqui é assim, a favor que se tenha cautela para decidir.
Porque a gente não tem os elementos, os números que nos permitam uma decisão objetiva de sim e não. Eu entendo que o que nós temos, eu fui hoje também, tenho conversado com pessoas, ouvido os especialistas, que aí eu sou a favor, assim, acho que a ciência precisa ter a primeira fala. Porque é a visão negacionista. Se a gente entrar no debate, que se guardando as devidas proporções, foi o debate que se estabeleceu durante a pandemia se deveria ter lockdown ou não. E se revelou que foi o quanto foi acertado naquele momento fechar as coisas, porque a economia vai e volta, mas as vidas das pessoas não. Então, o que eu entendo que nesse momento é a postura da cautela e de você ter um ambiente que nos permite discutir, conversar, né, no sentido de tomar uma decisão objetiva. Eu acho que é o melhor caminho, mesmo sabendo de todas as consequências que isso envolve, mas tem algo que se sobrepõe, que é a vida. As condições, eu acho que nós não temos as condições necessárias, em ponto de vista sanitárias, que nos garantam uma decisão objetiva do tipo sim e não. Né? Porque eu sou carnavalesco, eu sou do Garcia, né? Gosto da mudança do Garcia, gosto do carnaval e sei que as dificuldades de você controlar um mega evento, né? Mesmo as pessoas dizendo vai ter passaporte, vai ter isso, extremamente difícil, via a decisão de Belo Horizonte, que não vai ter carnaval, e as dificuldades de lugares como Rio, São Paulo, de se ter uma decisão objetiva em termos do carnaval. Então eu sou pela cautela, né, sou assim, se esperar, para que, se você tiver condições favoráveis, que eu acho difícil que isso aconteça, se eu olhar o que está acontecendo hoje na Europa, né, na Alemanha, se eu não me engano, na Áustria, em outros lugares assim, que estão mostrando, a Alemanha, 50 mil casos em um dia, é um negócio absurdo. E você abrir para esse evento, do que é o carnaval mesmo, do que é assim, a quantidade de gente que a gente consegue atrair aqui, e o pior, todo carnaval deixa uma gripe, uma virose com algum nome de uma música que ganha. Então imagine nessas condições se fosse nas condições de normais de temperatura, já deixa. Nas condições normais, entre aspas aqui, da pandemia, eu acho que é muito temeroso. Né? Eu acho que esse é o momento de ter muita cautela para decidir. Pronto, o vereador Silvio Humberto já explanou, já fez a sua primeira explanação em relação ao Carnaval de Salvador. Ele argumenta que não deve ter o Carnaval de Salvador diante do que está acontecendo, mas ali está o vereador Cláudio Tinoco, que tem uma posição contrária. Ele acha que deva ter o Carnaval de Salvador. Por que, vereador? Você acha que deva ter o Carnaval de Salvador? Zé, eu quero cumprimentar Silvio Humberto, esse querido colega, amigo. E é claro que, se nós estamos aqui numa perspectiva distinta de interpretação, a gente tem muita coisa que converge. Entre elas, a admiração pela figura que é Silvio Humberto, um dos vereadores mais inteligentes que tem na Câmara, né, sensato e, acima de tudo, parceiro. Nós somos membros da Comissão Especial de Acompanhamento da Retomada dos Eventos e a gente vem conversando muito a esse respeito. Nós estivemos juntos, inclusive, quando nós ajudamos a oficializar um dos carnavais mais importantes de bairro aqui de Salvador, que é o Carnaval do Nordeste Amaralina. Nós ali contribuímos para oficializar o circuito Mestre Bimba. Então nós temos muita coisa que converge, mas temos também as nossas diferenças, entre elas inclusive sobre essa visão do Carnaval de 2022. A gente instituiu a comissão, Zé, desde agosto. Então, muito antes da gente começar a trabalhar na comissão, eu reuni aqui representantes de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco e nós discutimos a perspectiva da realização do Carnaval em 2022. A gente promoveu um webinar e trouxemos esse tema, né, com a comissão para o seio da sociedade. Primeiro, eu tenho que falar de ordem pessoal. Né? Eu comecei a brincar carnaval com 14 anos de idade. Fui levado pelo meu irmão mais velho ali para a antiga Radiolá, na Piedade. Quem conheceu sabe a origem realmente daquele espaço do relógio de São Pedro. E de lá para cá eu nunca saí do carnaval. Tive a oportunidade nos últimos 12 anos, nos últimos 12 carnavais, em 8 estar como gestor da festa. Então eu conheci e conheço talvez razoavelmente a engrenagem da festa, por isso nós levantamos essa questão, reunindo em audiência pública uma série de representações e ouvindo essas representações, nós fixamos um prazo para que a decisão fosse tomada, que seria dia 15 de novembro, a 100 dias do carnaval, porque nós sabemos
cremos na necessidade das instituições públicas se planejarem, prepararem, colocar em prática todo esse planejamento do ponto de vista da sua organização e da sua operação. Assim como nós compreendemos o lado econômico da festa. São mais de 400 entidades carnavalescas. Quando a gente fala de carnaval, muitos entendem apenas os blocos de trio, os grandes artistas, mas as entidades, sobretudo de matriz africana, nos seus mais diversos setores, dependem da festa, além de uma série de categorias de trabalhadores. Quando a gente fala dos ambulantes do carnaval, quando a gente fala dos cordeiros, dos catadores, recicladores, mototaxistas, tem pessoas que trabalham especificamente no carnaval. Essas pessoas são sindicalizadas. Cordeiros, por exemplo, são reconhecidos pela Superintendência Regional do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho está ali sempre mediando com os donos de bloco entendimento para a remuneração, para as condições de trabalho. Foi assim que a gente constituiu em Salvador um Estatuto das Festas Populares, discutindo com as diversas instituições. Então, essa importância, não só do ponto de vista econômico, repito, não só do ponto de vista operacional, mas acima de tudo do ponto de vista cultural. Nós assistimos esse final de semana, ou essa última semana, Ivete Sangalo ser premiada pelo Grammy Latino, um dos maiores prêmios da música internacional, e vimos Carlinhos Brau ser aplaudido de pé pelo público inteiro daquele espaço ali. E Carlinhos Brau e Ivete Sangalo se forjaram, se formaram em cima de um trio elétrico. Carlinhos Brau saiu de percussionista para ser um grande, engenhoso artista. Ivete saiu como de back vocal, ali na retaguarda de bandas em cima de trio elétrico, para ser essa grande artista, uma das maiores artistas da música brasileira, da música mundial, hoje em dia. Então, a importância do carnaval como palco de expressão dessa cultura é fundamental. Por isso, eu sou favorável, mas acima de tudo com responsabilidade. A pandemia está sob controle em Salvador. Nós tivemos uma queda de 75% nos óbitos entre setembro e outubro. Nós temos um nível de vacinação de 99% da população em primeira dose, 70% em segunda dose, e com uma evolução, Zé, que só não se vacina quem não quer. Eu aproveito para fazer esse apelo e acreditaria muito que a decisão por realizar o carnaval, estabelecendo uma condicionante objetiva e transparente sobre os índices, como por exemplo, ter que vacinar até 80% a 90% da população em segunda dose, nós levaríamos inclusive essa população jovem a se vacinar. E é por isso que eu sou defensor, mas a gente vai continuar discutindo esse tema. Amanhã mesmo nós temos audiência pública com o pessoal da área de saúde, e se eu for convencido, eu estaria assumindo uma posição pessoal diferente, mas acima de tudo de condução da comissão. Na próxima segunda-feira que a gente quer constituir tudo isso em cima de um relatório e falar em cima de um colegiado, que é a Comissão Especial de Acompanhamento da Retomada de Eventos. A pergunta é a seguinte, vereador Silvio Humberto e vereador Cláudio Tinoco. O carnaval, ele gera quase 200 milhões de reais, se eu não tiver... 1 bilhão e 800 milhões. Bahia. Salvador dá 200 milhões, não é não? Não, não. Salvador é 1 bi? 1 bi e 800 Salvador milhões. 1 bi. Movimentação financeira. Movimenta 1 bi. Aí eu pergunto para... Nós estamos vivendo uma pandemia de 2 anos, né? O vereador Silvio Humberto sabe que do movimento da geração de emprego e renda nesse momento que está no Brasil inteiro. Desemprego, ele só cai, né? Aliás, só aumenta. O que eu pergunto ao vereador Silvio Humberto é o seguinte: o que fazer com o cordeiro, o que fazer com o motorista de trio, qual a solução que o senhor pode apontar aí para Baiana de Acarajé, enfim, para todos esses que trabalham dentro do carnaval e que recebem ali o seu salário? Porque o senhor acha que não deva ter o carnaval diante dessa pandemia. Mas o que fazer com esse povo, vereador? Eu diria, Zé, é o que nós fizemos durante o ano passado. Você tem por isso que chama auxílio emergencial, né? Teve o SOS Cultura. Eu acho que o recurso que vai ser canalizado nesse momento, caso não se tenha as condições sanitárias de se ter, tem que se garantir que as pessoas sobrevivam. E uma forma de se garantir isso é você teve o SOS Cultura, nós temos o auxílio emergencial, teve o Salvador por Todos, né, para todos. Isso são possibilidades. Eu acho que isso também, na última reunião que nós tivemos da comissão, isso foi aventado. Você sair com o que eu chamo das saídas do ponto de vista social, né? Porque você vai ter que amparar também essas pessoas. Então, assim, para a economia, Zé, sempre tem jeito. A vida, quando vai, é que não tem. A economia sempre vai encontrar um caminho, porque sempre encontrou, né? As saídas econômicas são postas, porque às vezes assim, nós temos uma cidade que ela é uma cidade
que vivencia o seu círculo vicioso da pobreza, né? Sempre Salvador tem essa, do ponto de vista econômico, é uma cidade que você não consegue gerar recursos suficientes para romper o círculo vicioso da pobreza. E às vezes eu vejo assim, as pessoas dizem, olha, você vai ganhar no carnaval para ficar o ano todo. Eu disse, poxa, se a gente for computar, o que eu vejo é aquelas pessoas, né? E aquela fila interminável lá da Aquilo é semana. uma tristeza. Nós vimos ali, aquelas mulheres negras que estão ali. Se eu levar em consideração o tempo que as pessoas, porque as pessoas terminam não computando o tempo que ficam ali, né? Se você levar o tempo que você leva para poder vender uma cerveja, no fundo você está ali trocando dinheiro, né? Porque se seu tempo nessa cidade fosse considerado, o valor deveria ser outro. Então eu acho que um caminho, a prefeitura, o Estado, poderia ter os recursos para fazer o que nós já fizemos, que é amparar. Ampara de que forma? Garantindo esses auxílios, assim como o SOS Cultura já tem um processo de você cadastrar, todo esse vai resolver, mas se você não resolve como um todo, mas você pode mitigar os efeitos, porque, como eu insisto, eu sou economista de formação, né? A economia sempre sobe e desce, isso é da economia. Mas a vida das pessoas, uma vez cruzou a linha, a fronteira da vida, não tem retorno. E assim, e o custo, por exemplo, se dentro dessas atuais condições, o rescaldo, o número de pessoas, a gente tem um teste aí agora para fazer com o Réveillon, né? Se tiver o Réveillon, é o período do verão, isso tudo pode, o que está sob controle a gente não tem, porque a gente está lidando com algo que infelizmente, porque eu falo que infelizmente, né, nós ainda navegamos em um mar grande de incertezas. Imaginaria que a Alemanha estouraria 50 mil casos em um único dia, né? Você está aí a variante Delta, a gente começa a ter que ler determinadas coisas para poder entender essas condições sanitárias, né? Para poder tomar uma decisão, porque se a gente for só considerar, né? Não estou dizendo que não é importante, né? Mas assim, que garante a sobrevivência das pessoas é importante, mas o bem maior que a gente tem é a vida, né? Sem a vida não tem economia, não é o contrário, né? Agora, você tem a lógica de que tem gente que não prioriza a vida, e isso não acontece igualmente para todos. Vai sobrar para quem? Sempre para os mais vulneráveis. E esses mais vulneráveis, eu acho que o Estado tem o Estado que eu falo aí, a sua representação, tanto a prefeitura como o município, e o que vem do governo federal com auxílio, tem que garantir minimamente as condições de sobrevivência das pessoas. Nas condições sanitárias que a gente tem hoje, o senhor não vislumbra a realização do carnaval em hipótese alguma? Meu caro, de nenhuma forma? Assim, o que eu tenho dito? Por ser professor, eu não gosto de achar as coisas. Se eu chegar aqui e dizer assim, eu acho isso, eu acho que eu prefiro apostar no que meus colegas, que eu estou falando assim, os acadêmicos, a ciência, Fiocruz, todas essas instituições que têm as condições para poder decidir, apresentar um relatório e dizer assim, vamos decidir objetivamente. Porque fora disso, quem não é, a gente vai ficar achando... E já existe esse relatório? Tem discussões, as pessoas... Depende, né? Porque você tem alguns especialistas, se você vai conversando, lendo... Mas pela interpretação, não? Não, mas não é só interpretação. Os números mostram isso. Tem alguns números que aí cabe. Você tem cientistas, eu vi pessoas que são da área, dizendo, olha, não deve ter carnaval, né? Tem pessoas com muita cautela. O que as pessoas estão dizendo? É preciso cautela para decidir. Se você não tiver a cautela e for decidir de forma soldada, isso vai levar... Eu até escrevi isso. Isso pode ter um BO histórico. Quem é que vai pagar isso? Então eu acho que a gente tem que ter, e é isso que eu estou buscando quando eu vou participar da comissão e vou ouvindo as pessoas, porque você... Mas o senhor hoje é contra? Hoje, nas condições que nós temos, eu acho que a gente não tem segurança para decidir, para tomar uma decisão objetiva. Vereador Cláudio Tinoco, e para ter o carnaval precisa de quê? E quem estiver aqui pode entrar no YouTube agora, BNews TV, /BNews TV, e as perguntas vão para nossa tela aqui. Pode fazer perguntas lá no nosso YouTube. Vereador Cláudio Tinoco, para ter carnaval precisa de quê? É preciso primeiro que as pessoas se vacinem. A gente precisa chegar a um percentual de 80% a 90% da população vacinada em segunda dose. A gente tem uma perspectiva hoje, Zé, inclusive de chegar em fevereiro com toda a população de Salvador vacinada em terceira dose, toda a população acima de 18 anos, dose de reforço. A gente precisa estabelecer protocolos sanitários para quem entra em Salvador. Isso é feito, inclusive, para turistas estrangeiros. É bom lembrar que a gente está recebendo um fluxo de turistas em Salvador que já representa 80% do fluxo anterior à pandemia. Quem assistiu
a Flipelô, ou o Dia da Consciência Negra, ou a Feira da Sé, ou seja, os movimentos que ocorreram no Centro Histórico esse final de semana, viram um verdadeiro carnaval acontecendo, inclusive com apresentações musicais em praça pública. As pessoas estão circulando, a sua maioria, inclusive, sem máscaras. Quem passou pelo Rio Vermelho na madrugada de sábado para domingo deve ter assistido ali cerca de 3 a 4 a 5 mil jovens ali no entre o Largo da Mariquita e a Praia da Paciência, bebendo sem máscaras, consumindo, conversando, cantando, dançando. Ou seja, as pessoas hoje estão numa normalidade de atividades, numa normalidade nas suas posturas, nos seus códigos de posturas em relação à convivência social. E a única coisa que não pode acontecer hoje é evento acima de 3 mil pessoas e o carnaval daqui a 3 meses. Então, a gente precisa que essa decisão seja tomada, ela que já deveria ter sido tomada no dia 15 de novembro. Entendo a posição de cautela. Por outro lado, a gente tem que levar em consideração que cabe aos líderes políticos e gestores ter coragem para tomar decisão. Por que a cidade de São Paulo, que é do tamanho da Bahia, resolveu no dia 5 de outubro anunciar o Carnaval de 2022, estabelecendo de forma objetiva os parâmetros, índices e indicadores de pandemia que serão aferidos em fevereiro para que se confirme essa decisão, mas que permitiu contratar patrocínio, contratar uma fundação para discutir os protocolos sobre a área de acesso, sobre a saída das pessoas dos circuitos, ou seja, trabalhar de uma forma planejada e tempestiva. Veja que a gente está discutindo aqui, e eu ouvi sim o Gilberto falar sobre auxílio, um auxílio para o carnaval, por exemplo. Se isso não for decidido agora, é exatamente agora que os deputados estaduais estão aprovando o orçamento de 2022 e é exatamente agora que nós estamos discutindo o orçamento de 2022 de Salvador. Então, se não vai ter carnaval e a gente precisa, por exemplo, implantar um edital de cultura ou um auxílio para os trabalhadores, é agora que tem que se definir, porque se não vai chegar em fevereiro e a justificativa vai ser o seguinte: não tem o orçamento. Aí o governador vai dizer, não tenho como pagar, não tenho orçamento em 2022. Ou seja, a decisão precisa ser tomada imediatamente. A gente tem condições. Salvador sempre deu exemplos para o mundo inteiro da capacidade operacional do carnaval. Nós já fomos ameaçados por greve de polícia, já fomos ameaçados por outras crises, e eu acho que essa é uma crise que a gente precisa também, de repente, aproveitar como uma oportunidade, Zé, de chegar a mostrar para o Brasil e para o mundo inteiro. O que está acontecendo na Alemanha, na Áustria, em Portugal, não vacinados. Portugal tem 85% da população vacinada, são 10 milhões de pessoas. Portugal é 2/3 da Bahia. O governador já aceita sentar com vocês para conversar? O governador já... Olha a quantidade de recados aqui, para todos os dois vereadores, o Silvio Humberto, do PSB, e o vereador Cláudio Tinoco. Olha a quantidade de mensagens aqui. Eu devo estar sendo xingado aí, Agora o povo é contra o carnaval. Mas é claro, eu devo me permitir, porque acho que isso é muito importante. Aqui, a Sarajane, oficial, eu me lasquei. Sarajane, eu me lasquei. Não vai ter, né, Sara, o carnaval, Sara? Simone diz, me poupe, Tinoco. Você quer comprar carnaval de São Paulo, quer comparar o carnaval de São Paulo com o de Salvador? O Vinícius... Carnaval tem que ter, carnaval é emprego. Luiz Alberto, na minha opinião, acho que não é tempo para ter carnaval. O Paulo diz, no carnaval você, Tinoco, vai para Guarajuba curtir com sua família. Olha, eu acho que isso é muito importante, isso está sendo colocado aí, porque a gente fez pesquisas e 20 a 25% da população de Salvador é que brinca o carnaval. Sempre foi a minoria que foi brincar o carnaval. A maioria não. Mas tem muita gente que trabalha, tá certo? Tem muita gente que dá retaguarda a quem trabalha, como minha mãe, que fazia o feijão em casa, enquanto eu e meus irmãos iam brincar. E tem muita gente que assiste o carnaval. Eu tenho certeza, em cima das pesquisas, que o carnaval afeta mais da metade dos lares baianos, ou melhor, mais da metade dos lares das residências soteropolitanas. Se você passar hoje, Zé, ali em Ondina ou na Carlos Gomes, vai ter uma plaquinha de aluga-se em alguns imóveis, em pessoas que saem de Salvador e vão alugar, tendo renda nesse período. E por último, a gente leva muito em consideração a opinião pública. E eu tenho certeza que quando nós defendemos no início do ano a volta às aulas presenciais, a enquete era de 87% das famílias não tinham conforto e segurança para levar seus filhos para as escolas. A gente começou a defender isso, a pandemia teve um recrudescimento em março,
nós colocamos o pé atrás, fomos trabalhar para cuidar exatamente da saúde das pessoas e em maio a Prefeitura conseguiu, depois de vacinar em segunda dose os professores, colocar as crianças de volta nas escolas aqui da nossa cidade. E aí hoje nós somos maioria. Então essa minoria de hoje, ou melhor, essa grande maioria de hoje, ela pode ser convencida com transparência, com objetividade nas informações. Então, eu fico triste quando pessoas ficam afirmando em redes sociais que o Carnaval de 2020, por exemplo, foi um vetor de contaminação. Isso é uma mentira, isso é fake news. Isso são pessoas que aí sim trabalham para desfazer, eu diria, todo um trabalho. Quem trouxe a pandemia... Mas há uma garantia de que não foi? Tenho certeza absoluta. Por quê? Porque não há nenhuma evidência, não há nenhum estudo, nenhuma pesquisa, nada, não tem um documento oficial que mostre isso. Pelo contrário, a pandemia chegou na Bahia por Feira de Santana, uma pessoa que estava fora do país, e aqui em Itacaré, por um paulista, né, que foi passar o carnaval na Itália. Ou seja, ele estava na Europa e veio passar aqui uma festa de casamento em Itacaré e acabou contaminando todo mundo. E eu tenho certeza, eu não vou para Guarajuba. Eu disse até a minha mulher, a Alana, depois do Carnaval de 2020, que depois de 12 anos trabalhando na festa, viu, Silvio? Eu disse, olha, eu acho que para o ano eu vou descansar. Não deu, veio a pandemia, não combinou, mas eu não vou sair daqui, né? Agora, eu tenho certeza, tem muita gente que não vai só para Guarajuba, vai para a Praia do Forte, vai para Disney, vai para Paris, vai para Alemanha, Então vai você para acredita que Portugal. coloca de novo aí para mim, Valério. Essa galera que está toda aqui é minoria. Não, é a maioria. É a A maioria. opinião pública hoje, a maioria é contra. Mas, Sara Jane voltou aqui, ó. Fizeram carnaval online, eu e mais 40 artistas em casa, sem R$1. Esse recado é para você, vereador Silvio Humberto, que é contra o carnaval. Não, eu vou insistir. O carnaval, nas condições que nós temos, a gente não tem condição de fazê-lo. O que eu estou defendendo aqui, vou defender o tempo todo. Eu acho que a gente precisa cautela para decidir. Cautela não é ausência de coragem. Eu acho que a gente está num momento e nós somos agentes públicos, nós sabemos com o que nós estamos lidando. Nós temos uma responsabilidade cívica e principalmente os que são gestores, porque tem uma visão de conjunto que às vezes nós não temos e a população não tem. Então, assim, você enquanto gestor, você também precisa antecipar, se colocar de forma a você antecipar os fatos e trabalhar com os cenários. Então, nessa construção de cenários, eu entendo que nós aprovamos, por exemplo, no ano passado, a gente aprovou Salvador por Todos, aprovou depois o SOS Cultura, então foram ações também emergenciais e nós conseguimos navegar nesse mar de incerteza, apresentar saídas e sobrepondo até as nossas diferenças do ponto de vista ideológicas e partidárias. Você tem alguma ideia para vereador Silvio Humberto? O senhor que acha que tem que ter cautela, o senhor teria alguma ideia? Por exemplo, aqui tem um recado que também é para você. Ó. Cadê aqui? Adailson Couto fala, depois não reclame, vê 1 milhão de desempregados nas ruas. Para você também aqui. Ô Zé, eu vou dizer assim, meu companheiro, assim, fazendo na boa. A Covid, efetivamente, a Covid não inventou o desemprego no nosso país. A Covid não inventou a pobreza, a Covid não inventou a miséria, ela exacerbou a vulnerabilidade social dessa população. A gente está falando do carnaval. Vamos lá, o carnaval na nossa cidade tem cor. Onde é que estão a massa da população negra? A gente vive numa situação de precária, é muito precária. Né? Eu participo de carnaval desde que Cláudio falou com 14, eu venho desde 10. Né? Eu tenho 58 anos. Né? Então eu vi o carnaval cedo, até ganhar, quem ganhou dinheiro com o carnaval. Né? Eu vi o que é efetivamente no carnaval, o que as pessoas falavam pra gente assim, olha, você é de tal lugar, você não sai em tal bloco. Né? Isso eu vivenciei. Né? Então, assim, eu acho que tem um debate aí que não é o carnaval não vai resolver a questão do desemprego da nossa cidade. Porque o carnaval não é um processo, mas é evento. E eu acho que nossa cidade, do ponto de vista econômico, ela precisa apresentar outras saídas para sair dessa coisa dos eventos. Ela precisa ser uma cidade que produza, e aí, uns serviços complexos, que às vezes as pessoas vão ocupar o centro de convenções, etc. É evento, o nome já está dizendo, é eventual, a gente precisa de coisas mais permanentes que gerem trabalho e renda decente. Você daria alguma ideia para substituir o carnaval e trazer esse dinheiro para a população que está aqui? Danilo diz, Silvio Humberto é a favor do carnaval indoor.
Eu não sou, festa... não sou a favor do carnaval indoor. Eu não estou dizendo aqui, eu não sou a favor do carnaval indoor, porque isso vai levar a um processo de elitização. Vou trazer a questão dos clubes. Eu acho que a gente tem que construir com a população. Eu defendo sempre que você tem que ouvir o outro para construir uma saída. Por isso que a gente está dentro de uma comissão, procurando sentar, ouvir a sociedade, porque esse é o papel que a Câmara tem, de sentar, ouvir e daí você construir recomendações. Porque quem pode fazer efetivamente é o executivo. Assim, e eu acho que a gente tem que ter um debate aí, porque se você deixar efetivamente dizer assim, olha, não vai ter o carnaval, mas eu vou manter o feriado, vai gerar um bocado de carnaval indoor e os carnaval de fora, porque as pessoas vão dizer, tá bom, nós somos carnavalescos por natureza, as pessoas vão encontrar algumas saídas. Então, essa é algo também que precisa se pensar, se vai se adotar a mesma postura do ano passado, onde você mudou a data, né? Eu acho que pode se discutir, vai prorrogar, a gente vai fazer isso em uma outra data, porque eu vi alguém falando também assim, olha, eu participei, né, foi o Instituto Pensar, produziu na sexta-feira passada, né, Leonelli, a discussão do São João. Foi interessante você ouvir assim, as pessoas falando como é que você se planejando para pensar o que vai ser as festas juninas. Porque essa ainda é maior do que o carnaval, porque mexe com todos os municípios. Então eu entendo, Zé, o que nós estamos hoje, eu estou insistindo com a palavra cautela, que insisto que não é a ausência de firmeza e coragem para decidir, mas a gente não tem as condições que nos permitam uma decisão objetiva do sim e não. Agora, quais são as alternativas? Do ponto de vista econômico, eu sinto que tem alternativas, né? Desde o auxílio ou o governo bancar mesmo. Se o governo precisa discutir com a população, que as pessoas estão precisando de auxílio, vai ter que se inventar. Se não é economia, pense aí, Bolsonaro extremamente ultraliberal, ou quase, mas Paulo Guedes teve que dar uma volta em cima do corpo para poder admitir que precisava de auxílio emergencial, porque na cabeça deles era só R$200. Isso. E teve que chegar até 600. E qual foi o resultado disso? Quando isso entrou, a economia se viu aquecida. Então, do ponto de vista econômico, eu insisto, tem saídas. O que não tem saída é quando envolve você cruzar a fronteira da vida. Aí não tem. Bateu lá e voltou. O vereador Tinoco tem trocado farpas com o Rui Costa? Olha, não é a minha intenção. Mas é o que está acontecendo. Tem acontecido porque o governador é nervoso. O governador, ele... Você chegou a conversar com ele? Tentou pelo menos um diálogo? Eu tenho protocolado. O que é que a gente acertou, tá certo? Eu, como presidente da comissão, falaria em nome da comissão. Sim. E fiz isso em cima de um relatório. Relatório esse que foi submetido, somos 9, 7 aprovaram o relatório. E conforme compromisso nosso, nós encaminhamos o relatório oficialmente ao prefeito Bruno Reis e ao governador Rui Costa, solicitando audiência para que a gente apresentasse as nossas recomendações de forma pessoal e pudesse colher alguma informação. Nesse relatório que tinha o prazo do dia 15 de novembro. Ele se sentiu pressionado com isso? Ele chama de pressão, né? E é natural, gente. O que eu estou tomando aqui é pressão das pessoas. As pessoas que dizem não ao carnaval pressionam de alguma forma. E a política é feita de pressões. Por outro lado, o nosso trabalho é técnico. Nosso trabalho tem sido consubstanciado em informações que eu diria muito objetivas, né? Olha que a primeira recomendação foi que a decisão fosse tempestiva, a 100 dias do carnaval, para que houvesse, logicamente, se fosse sim, condições de preparar esse carnaval. Se fosse não, que a gente tivesse, logicamente, alternativas a serem traçadas. Sim. A segunda recomendação foi que governo e prefeitura estabelecesse um comitê que pode ser utilizado, inclusive, o próprio Conselho Municipal do Carnaval e a coordenação executiva do Carnaval como observatório para que os indicadores estabelecidos ali, as condicionantes, elas pudessem ser monitoradas. E aí a gente poder, logicamente, ter até uma perspectiva de que, como São Paulo fez, anunciou a festa e estabeleceu as condicionantes. Ela vai aferir isso em fevereiro. É bom a gente ressaltar, Rafael, que o Conselho Estadual de Saúde, que é um órgão ligado ao governo do estado, também encaminhou recomendações que admitem a realização da festa. Inclusive estabeleceu nessa recomendação o prazo de 15 dias antes do carnaval para aferir esses indicadores. Ou seja, eu acho que o que a gente está buscando é colaborar para que a decisão seja a decisão que traga convergência e não que seja uma decisão personalizada na figura do governador. Porque eu acho que ele não vai ter domínio, né, para poder dizer que não vai ter carnaval na Bahia inteira. Como é que vai segurar esse povo dentro de casa? Itacaré, o que aconteceu? Ontem eu vi no Pelourinho. É um prefeito. Eu estava no centro histórico.
Eu estava no centro histórico, então a gente está buscando também transparência nos protocolos. Por quê? E eu insisto em dizer, por que a Arena Fonte Nova, que eu estava lá domingo, pode 35 mil pessoas, e hoje você não pode ter um evento de 3 mil pessoas, Agora, de Tinoco, 10 mil pessoas, de 15 mil pessoas, garantindo o passaporte da vacina. Sou inteiramente a favor, tem que ser cobrado E o passaporte carnaval de do vacina. povão? Como é que vai fazer? E aí? Veja o que vai Porque acontecer. tá tudo organizado o camarote. 200, 400 e tal. Mas o do povão. Pronto, vamos lá. Eu quero dar o reflexo disso. E olha que eu tive uma participação naquela obra importante. O Centro de Convenções foi criado e construído para que houvesse eventos realmente, mas você imagina ali, né? Ivete Sangalo, 6 dias dentro do Centro de Convenções, né? Tocando, a reverberação do som dessa grande artista vai bater na Boca do Rio, em Armação, no Costa Azul. E o pessoal da Boca do Rio, que está em sua casa, tá certo? Não tem dinheiro para pagar o ingresso para estar dentro do Centro de Convenções. Você acha que essas pessoas não vão botar o seu bloco na rua, não? O seu bloquinho familiar, os seus amigos, puxar um cordão, ir para a beira da grade ali para poder ver, elétrico? Ivete? Trio elétrico. Ora, E trio elétrico? o trio elétrico, Zé, Acha difícil ter? o paredão hoje é um trio elétrico, com potências, inclusive, de propaganda sonora muito maiores. Veja que o governador teve que proibir. E muitos políticos ligados ao governador reagiram, porque acharam que era uma decisão, inclusive, discriminatória, sobretudo para essa população, né, que tem no paredão uma oportunidade de estar ali fazendo também disso um aspecto de cultura e de música. Então, a gente, se é para não ter o carnaval, eu diria a vocês, caberá a decisão, logicamente, ao governador e ao prefeito, e eles arcarão, logicamente, com as consequências disso, que é exatamente comunicar com a sociedade que não vai poder se fazer nada. Eu não estou falando isso só em Salvador, não. Eu estou falando isso em Itacaré, em Morro de São Paulo, em Porto Seguro, em Trancoso, em Prado, em Siribinha, no Conde. Eu quero ver segurar. Até mesmo porque o carnaval é um grande feriado, as pessoas vão circular, vão pra Glaucio, praia. se me permite, porque eu Claro. falei do padrão do ano anterior, né? Porque se você não tem e você deixa como feriado, nós teremos um problema. Agora vai ter que sentar, porque eu acho que nós aprendemos muito com o que nós não sabíamos, né? Ninguém sabia como lidar com a pandemia. E nós encontramos alguns caminhos do meio. E um dos ganhos foi o fato de você conseguir uma ação concertada do ponto de vista de você conseguir algo ajustado entre o governo do estado e o município e com as prefeituras, porque isso precisa dessa ação concertada com esse conjunto. E nós temos aprendizados a partir disso daí. Eu acho que a gente tem que usar isso, né? Sentar, conversar exaustivamente e decidir. Agora, se a gente vai ficar fazendo as especulações e a população está a esperar, é evidente que, como eu insisto, com as condições que nós temos hoje, eu acho que a gente não tem condições objetivas para decidir. Tem o teste aí do que vai ser o Réveillon. É um ponto. Eu estava nesse debate na sexta-feira, eu vi, acho que é Clímaco, né? O que é o... Clínio. Clínio, desculpe, Clínio. E ele falou disso, vai ter um teste aí que pode ser o Carnatal, que pode reunir aí 300 mil pessoas. O que virá depois, a gente não sabe. Né? Eu insisto porque a gente está com uma dificuldade que, mais uma vez, o econômico se sobrepondo às vidas. Né? Essa lógica. Por mais que a gente não queira, as condições de pobreza estão se impondo, as condições sociais estão se impondo, mas aí, para existir o social, precisa ter gente. Mas, e a nossa gente precisa ser cuidada. Silvio, permita só... A gente aprendeu com a pandemia, e o que a gente aprendeu com a pandemia é que precisa ter vacina no braço, as pessoas precisam estar vacinadas. Então, eu acho que... Mas a nossa dificuldade... Desculpa. Não, eu acho que a gente tem assim, um apontamento a fazer, né? Por exemplo, se é 90%, eu já vi algumas, inclusive políticos, dizer, tem que ter 100% vacinado em segunda dose. É isso? Muito bem. Qual é o critério para que possa nós estarmos dentro de uma convivência normal, né? E para poder garantir uma aglomeração de pessoas, uma multidão de pessoas nas ruas, de uma forma única e concentrada em 6, em 4, em 5, em 3 dias, seja lá qual for o formato. Aí é que tá. Isso tem que ser construído. Dita e a forma que isso é interpretado. Pronto. Isso tem que ser construído. E a comissão? Qual é o prazo da comissão que vocês vão dar para fechar o assunto? Eu acho que a gente não pode dar um prazo. Agora, essa pergunta que você traz, ela é importante porque a gente precisa dizer assim, qual vai ser esse critério? Porque a gente não tem nenhum parâmetro para dizer, olha,
tamanho dessa aglomeração, 80%, 90% da população vacinada, não gerou nenhum tipo de contaminação. A gente não tem isso. Pelo que eu vejo, não tem algo assim, só um instante, vereador, não tem algo assim. A gente está esperando um relatório de tal instituto e a partir disso, desse relatório técnico feito por cientistas, por médicos, enfim, pessoal de saúde, a gente vai decidir se tem ou não carnaval. O que é que está esperando? Ótimo. Primeiro, duas coisas, tá? Uma coisa é a questão do planejamento e a modelagem de um carnaval que possa existir na sua dimensão. Nós tomamos, dentro da comissão, também decisões como recomendações. Inclusive, o próprio Conselho Municipal do Carnaval e das Festas Populares abriu a inscrição para o recadastramento das entidades carnavalescas, que está acontecendo agora até o final do mês de novembro. Veja, a gente está facultando, através do Conselho, a qualquer entidade, como o Zé aqui estava falando do Ileaê, do Malê, do Volodum, do Coruja, enfim, das transformistas de Pernambués, quem é que quer colocar o bloco na rua? Quem é que tem hoje capacidade de colocar o bloco na rua? Rafael, eu estou há 12 anos na gestão do Carnaval, em 8 como gestor, em 4 como observador, como vereador. Já tem anos que você não tem um bloco para se apresentar na quinta-feira na Barra. Você não encontra um bloco para apresentar na segunda e na terça-feira na Avenida. Se não for a Prefeitura e Estado contratando artista para colocar em trio sem corda, nós não temos conteúdo para a festa. Então, a partir do momento que você toma uma decisão, admitindo a possibilidade de realização do Carnaval, estabelecendo quais são os índices, quais são os indicadores que serão aferidos a 15 dias do Carnaval para que se confirme essa realização, você passa a trabalhar através do Conselho, através da Secretaria de Cultura do Estado, através da Secretaria de Cultura e Turismo, através da Saltur, com a nossa ajuda, inclusive, para dialogar esse formato. Nós, na comissão, sugerimos, inclusive, tirar o pré-carnaval, fuzuê, furduzo e pipoco, ou seja, já vai diminuindo aquilo que era um conceito que nós tivemos nos últimos 8 anos. Pode ser menos, pode ser um carnaval de sábado a terça-feira. Você mantém sexta-feira até sexta-feira, dia útil, normal, tal. Você vai, traz as bandinhas da Barra para o sábado, traz o conteúdo do fuzuê, ou seja, tem condições. A outra coisa é do ponto de vista sanitário. Sim. Nós estamos amanhã realizando essa audiência pública e nós já tivemos a confirmação da representação da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde. Tem uma especialista que está aí, eu acho que com bastante autoridade. Mas o ideal não seria alguém extra, Salvador, extra Bahia, para trazer... Porque aí vai ficar uma coisa meio politizada, né? A prefeitura de um lado, o governo do outro. Mas é que tá. Tu pode ser, mas para isso precisa ter disposição. Quando o governador, por exemplo, não tem. O governador até então não deu nenhuma demonstração. O prefeito Bruno Reis já foi publicamente dizer... Mas parece que essa semana ele hoje, disse Bruno que quer, disse hoje, que vai aceitar conversar, né? Que vai receber. Mas é isso. Né? Se você Diga, tem, vereador. se você tem... O que foi que nos trouxe até aqui vivos? Foi uma forma de gestão que se estabeleceu, entre outras coisas, o prefeito e o governo sentarem, conversarem e estabelecerem um bom protocolo de convivência para salvar todos. Então a gente não pode atropelar isso. Isso foi algo que foi construído, isso é um ganho. Né? Então, assim, na medida que a gente não faz isso, eu acho que aí vai ficar um jogo que você vai perder todos. Eu até citei num comentário que eu fiz, lembrando Saramago, né? Que a gente disse assim, olha, não tenhamos pressa, né? Mas não percamos tempo. Então você tem um time aí que é difícil, porque a gente está lidando com algo que assim não é algo simples. Essa decisão tem que estar sendo politizada? Eu acho que sim. Eu não acho que está sendo politizada. Eu acho que você tem de um lado, assim, o governador tem uma responsabilidade quando ele diz cautela, ele não está dizendo, não vai acontecer. Eu digo, não tem cautela, nessas condições aqui eu não posso, não tem condições objetivas ainda para você decidir. O problema o Rui tá deixando passar. O problema é não acontecer o carnaval e aí aconteceu o São João. Não. Beneficia quem? Claro. O governo, eu acho. Que vem ano eleitoral. Então, deixa eu só dar aqui exemplo. O governador primeiro disse. Um minuto para cada para a gente não se perder aqui. Pronto. Então, assim, o governador primeiro diz assim: não vou aceitar pressão. Pressão de quem? O Rui sair da Câmara Municipal e vira governador. Será que ele não tem hoje condições de dialogar, receber uma comissão, receber um prefeito da cidade, receber especialistas para dialogar? E aí ele diz assim: já determinei a Polícia Militar que não vai dar segurança a qualquer prefeito da Bahia que queira fazer evento sem um protocolo. O prefeito lá de Itacaré fez um evento. O que é que você viu? Depois ele diz assim: já determinei a vigilância sanitária fazer a fiscalização de todos os eventos que estão acontecendo na Bahia. Ora, são palavras autoritárias, são frases de efeito quando ele chega para dizer assim: eu tenho família,
Será que essas pessoas estão pensando em que botar 3 milhões na rua? Eu tenho família, eu tenho amor ao próximo e eu não tenho? Ora, então, ou seja, eu acho que tem sim eu diria uma postura política personalizada, tá certo? E autoritária do governador nessa posição. Se ele receber o prefeito amanhã, o que é que pode chegar? Eu disse aqui para Marta, dizendo aqui ao vivo agora. Ora, Bruno, eu não tenho segurança, não tenho conforto, os índices estão aqui, não farei. Por mim não faço. Você quer fazer? Eu dou a segurança para você, você anuncia, você vai tocar o carnaval. E assume a responsabilidade. E assume a responsabilidade. Foi o que Dória fez. Quem decidiu fazer o carnaval em São Paulo foi o prefeito. E Dória deu a segurança. Não tem polêmica lá, não tem nada, nenhum estresse e tal. Vai ser medido lá em fevereiro e depois vai ter. Ou seja, possa ser que Bruno chegue para ele e diga assim, governador, eu também acho que nos índices não são os confortáveis para fazer, vamos juntos aqui anunciar. O que é que a gente pode fazer conjuntamente? Você quer que anuncie o que eu percebo? É que uma posição. Uma decisão não tem tempo. Você, vereador Silvio Berto, não é melhor uma posição definitiva em relação ao carnaval que seja tomado? Eu vou insistir no que eu falei. Eu digo, até para você tomar essa posição, você precisa vagar, porque o santo, ele é de barro. São nossas vidas, gente. Então, quando o discurso que Cláudio traz na retórica dizendo que a postura do governador é autoritária, não, quando você tem uma postura firme, tem hora que ele fala que o governador não é firme para determinadas coisas. Aí quando o governador tem uma postura que é firme do ponto de vista de defender uma posição, um posicionamento... Quem tem apelido de correria ele, viu? Isso não tem, o que tem a ver correria com firmeza? Correria é o que o nosso povo tem que fazer todos os dias para garantir a sua sobrevivência. Isso é o que eu sei, que é a nossa correria. Então, assim, em nome de garantir a vida das pessoas, eu insisto, a gente tem que ter cautela. E cautela para decidir, insisto, as coisas passam, mas as nossas vidas, quando vão, elas não voltam. Então, esse é um momento, assim, de cautela para poder ter decisão. E falar em decisão, olha aqui, vamos dar uma lida aqui, porque os internautas... Tá bombando hoje, hein? Já tô vendo que mandaram o Tinoco dormir ali. O Luciano tá Eu já não vou dormir hoje. Vai Guarajá, vai dormir Guarajuba, pô. Vá pra casa dormir. Guarajuba. Simone também, vai pra casa dormir, Tinoco. Lázaro, Tinoco se vire. Menos mal. Lázaro, Tinoco se vire com seus guardas municipais e responsáveis e pague a conta sozinho dessa merda. Em dezembro eu vou me mudar pra morar em Salvador, porque eu cansei de Valença. Bahia que tá uma vergonha, tá precisando melhorar e tal. Simone diz, os turistas internacionais vão trazer variante nova. Deixa esse diabo por lá. A Sara Jane diz, o carnaval dos ricos já está pronto. Olha aí, deu uma solução para os artistas, como Sara Jane. Teve aqui, a prefeitura poderia aumentar o SOS Cultura, que é pouco. Né? Eu estou dizendo, do ponto de vista econômico, eu não vejo problema de encontrar saídas. Porque assim você pode, com dinheiro a fundo perdido, tem um monte de coisa que pode ser feito do ponto de vista econômico. Mas, do ponto de vista do carnaval dos ricos, eu ainda digo que você tem um detalhe aí com relação a esse carnaval dos ricos. E os ricos sempre se deram bem. Você lembra da entrevista do cara da XP, daquela investidora, quando ele disse algo assim, no meio da pandemia, ele disse, não, o problema da pandemia para a classe média já está resolvido. O problema é que está lá na favela, etc, etc. Os mais vulneráveis é que vão sobrar. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, porque essas pessoas se defendem melhor. Não foi o povão que trouxe a Covid, quem trouxe não morreu. Quem sobrou, a primeira que morreu foi a empregada doméstica, a mulher negra que morreu. Então, assim, eu acho que eu acho que o governador e o prefeito senta com os artistas para conversar, para encontrar as alternativas, caso não tenha, viabilize o carnaval. Carnaval é uma festa que termina na quarta de cinza, na quinta já está se programando do ano seguinte. E tem essa programação para o carnaval do ano que vem? Já 2022? Aconteceu durante todo 2023. esse ano? Não, de 22? Não, para 22, caso 22, se autorize. A primeira necessidade é o recadastramento feito pelo CONCAR. Assim que o CONCAR concluir, o CONCAR apresenta a Saltu. Isso está sendo feito já? Já está sendo feito. O CONCAR apresenta a Saltu vai saber quem é que... Não, mas aí você está falando da prefeitura com relação aos blocos. Mas eu digo em toda a estrutura. Isso. Não, toda a estrutura já está pronta. Tinoco. Na audiência pública a gente teve essa demonstração, inclusive da Polícia Militar. O Coronel Xavier Filho disse lá, o planejamento está pronto, nós poderemos inclusive fazer alguma adequação. Eu vi essa declaração. Ele disse, pessoalmente acho que o carnaval tem todas as condições de acontecer. O comandante de operações da Polícia Militar. Aqui diz, Sara Jane diz, auxílio não existe. Procuram empresas para pagar o carnaval. Queremos trabalhar.
diz aqui a Sarajane, e quero ver a solução para esses artistas. Mas a pergunta é a seguinte, Tinoco. E o carnaval nos bairros? 1 minuto para você, 1 minuto para Silvio Humberto, porque já vai terminar, não é isso? Zé, se tiver carnaval, deve ter em toda a cidade. Inclusive, eu defendo que amplie os bairros. Nós já temos aí 9 bairros que acontece o carnaval oficial. Se tiver de ter o carnaval oficial, que amplie os bairros para que a gente possa ter uma desconcentração das pessoas, né? Então, agora, e não tendo, não vai ter em lugar nenhum. Agora, eu não sei quem é que vai rodar essa cidade toda para poder fazer com que as pessoas não saiam de casa para botar o bloco na rua. Silvio Humberto, vereador Silvio Humberto. Para não colocar o bloco na rua, a gente precisa não considerar que seja feriado. Porque se mantiver que é feriado... Porque nós fizemos isso o ano passado, gente. Não foi isso que nós fizemos? Para não ter o carnaval, o que foi que nós fizemos? Não considerou o feriado. Então eu acho que essa é uma discussão que precisa ser feita, porque se for largar do jeito que está e assim, aí como é que você vai garantir o carnaval do Nordeste de Amaralina e outros? Né? Então eu acho que a gente está num momento aqui que eu insisto com minha palavra de ordem aqui, né? Foi o que a pandemia me ensinou. É muita cautela, porque são a coisa mais preciosa que nós temos, que são as nossas vidas. Olha, eu também acho que uma coisa mais preciosa é a vida. Eu que perdi minha mãe quando ela tinha 62 anos, meu pai foi com 75, eu já estou chegando perto da idade que minha mãe tinha. Quando eu tive amigos, né, e familiares agravados, né, e alguns que se foram, a gente se toca também. É claro que a gente assiste hoje no Brasil morrer mais gente hoje, de outros motivos do que da pandemia. Quando a gente olha para esse domingo, por exemplo, que apenas 3 pessoas faleceram na Bahia, mesmo que continue falecendo uma pessoa... 0 óbito, né? 0 óbito, Salvador. Né? E na Bahia Rio de Janeiro toda, também. Na Bahia foram 3 pessoas, né, mortas pela Covid. Né? Se você for pelo lado de homicídio, por exemplo, você vai ver aí o volume, aí sim, né, de perdas de vidas. E é claro que enquanto estiver morrendo uma pessoa em Salvador e na Bahia, ou no Brasil, no mundo, né, por Covid, a gente não vai estar, eu diria, satisfeito. Por outro lado, existem estratégias. A maioria dos países resolveram conviver com a Covid. Eu acho que hoje só a China que teve uma estratégia de Covid 0. Mesmo assim, a China, com 2 bilhões, só conseguiu vacinar 1 bilhão até agora. A Rússia, que produzia uma vacina, graças a Deus, a Sputnik não veio para cá, a Rússia só conseguiu vacinar 1/3 da população dela até hoje. E mesmo assim, com a vacina hoje que está sendo apurada a investigação da sua eficácia. Agora, quem botou as 2 vacinas, hoje o Reino Unido já está aceitando as pessoas entrarem lá que foram vacinadas com a Coronavac. Então, ou seja, o mundo todo está dizendo. O que a Merkel está dizendo hoje é o problema dos não vacinados. A gente perdeu muito tempo no Brasil e nós nunca fomos negacionistas. Eu botei 1 milhão de emendas minhas à disposição para comprar vacina para professores e mototaxistas. Então é vacina no braço, é convencer. E se chegar hoje e dizer assim, olha, nós temos condições de realizar um carnaval se a gente tiver 90% ou 100%, que queira. Eu acho que não precisa ser 100%, mas se for, e quem não tiver vacinado não vai participar. Vamos ter que trabalhar... Como é que a gente vai fazer o controle, Cláudio? Tem várias formas. Que as pessoas... Olha... Porque se o evento de multidão, nós conhecemos o nosso carnaval, né? Mesmo você tendo as barreiras, como é que nós vamos fazer o controle da multidão? O carnaval da Bahia hoje, o carnaval de Salvador hoje, tem um reconhecimento facial. O cara que é procurado, você que é bandido, que tal, tá ali, não vacile não, porque você pode estar na multidão que for, reconhece seu rosto lá. Então a gente tem tecnologia para diversas formas, basta sentar para poder produzir isso. Né? Eu cheguei na Fonte Nova domingo, minha carteirinha de sócio do Bahia ficou lá, ó, não passava, porque eu comprovei o meu passaporte na vacina para o clube, mas não para a arena. Ou seja, tem tecnologia para isso. Então é preciso, logicamente, parar para discutir quais são as formas para a gente poder ter. Valeu. Vai lá, Rafael. Aqui, antes da gente ir para o quadro Zé curtiu e Zé não curtiu, falar da Conduscabos. A Conduscabos é uma marca 100% baiana que está no mercado há mais de 25 anos, trazendo qualidade e segurança. Fios e cabos é Conduscabos. Maratá, o melhor café que há. Bilbao, as melhores marcas em um só lugar. Boxcar Shopping, o centro automotivo do seu tempo, funciona de segunda a sábado, das 9 da manhã às 10 da noite e aos domingos, de 1 da tarde às 9 da noite, no estacionamento G1 do Salvador Shopping. Prefeitura de Camaçari. Camaçari, o município com a melhor gestão fiscal da Bahia. BRF Construtora, BRF Realizações, seu
2 quartos com suíte e closet no Jardim Santa Teresa. Maxcom, pensou em comunicação visual? Pensou Maxcom, telefone 719-9965-4933. E por fim, ITS Brasil, ITS, a internet que Bel Marques recomenda. Vamos direto pro quadro aí, pode Zé, ou pro quadro Zé curtiu e Zé não curtiu. Vamos lá. Isso eu achei interessante e eu curti porque o governador pensou também nas pessoas, obviamente que ele está com cautela em relação ao carnaval da nossa terra, mas quando ele abre para 3 mil pessoas, você já pode ter uma dimensão com o protocolo, obviamente, a gente já pode ver circular a economia mais forte. Esse final de semana tivemos 3 eventos grandes, tivemos Luiz Caldas, no Trapiche, tivemos Jal no Espanhol, tivemos Natan na área verde do Otto, ainda tivemos o Olodum, 4 eventos. Aliás, cadê a imagem do Olodum? Temos aí a imagem do Olodum? Tivemos Olodum no Pelourinho. Então, movimentando. Sim. Não quer carnaval, eu acho que o carnaval ele vai estar acontecendo no verão só, e vai... Mas vai acontecer muito fora daqui, viu, Zé? Bel Marques, da ITS aí. Não, lógico. Tá indo lógico. para Recife. Recife vai fazer um evento de axé, Mas inclusive. Recife não deu uma recuada agora com relação ao Não, carnaval? evento fechado, Silvio. Fechado. Os cara... Carnaval. Não, dia 1º de março, que é a terça-feira de carnaval. Recife vai fechar num evento fechado lá, fechar o carnaval com axé, com Bel Marques e muitos artistas. Ou seja, aquela programação, Rafael, quando a cautela toda, quando for decidido, achar, tem todo mundo vacinado, Não tem artista. não tem artista. Já tá não tudo tem fora. conteúdo. Aí, veja, o que Não vai tem acontecer, artista que atrai sabe turista. o que vai acontecer para 2023? Os pernambucanos vão gostar. Os turistas que vão para Recife vão gostar. E essa festa vai ser confirmada para 2023. A gente perde Bel aqui, que tocava 8 vezes. Até saía do trio para dentro de um camarote, até isso ele faz, com a capacidade que ele tem. Ele vai deixar de tocar aqui e vai para lá. Vamos lá? O que eu não curti, coloca aí. Isso é uma sim. piada. Essa daí acho que o mundo inteiro, né? Eu acho que essa mulher precisa... Ela tem algum... Ela tem algum... Até no celular aqui. Hein, vereador Silvio, você concorda Relógio. comigo? Eu acho que essa mulher precisa de um tratamento. Olha, Zé, Saúde mental dela está derrotada. Regina Duarte é o exemplo de que ela é uma excelente atriz, porque a atriz Regina Duarte é completamente diferente da pessoa. É. Ela é um exemplo. A pessoa é isso aí. E a gente achava que quem ela viu- era atriz. Quem viu Malu mulher e vê essa Regina Duarte, ela é uma excelente atriz. Que é isso, pelo amor de Deus. Isso aí, eu não sei se ela quer voltar ao empreguinho para segurar o cargo, mas essa declaração dela foi mais infeliz do que própria. E você falou uma coisa certa, ela é uma atriz. A Regina Duarte é essa aí. É. Conheçam. Gente, aliás, cadê? Conseguimos a imagem, hein, produção? Não tem? Não. Eu tinha até essa imagem. A volta no Pelourinho, vocês viram essa imagem? A volta no Pelourinho do... Eu estava lá. Você estava lá? O que foi aquilo? O Um arrastão? Não, o Olodum é de Dia da Consciência Negra fizeram um Negra. O arrastão. Olodum é o maior, eu digo o maior não, mas eu acho que um dos grandes símbolos, né, da combate ao racismo eu acho que eu tenho a honra de ser conselheiro do Olodum e, entre outras coisas, acompanho de perto toda a luta. Você falou de vovô, de João Jorge, de tantos outros aí. Tá bom. 10 segundos para cada um. Silvio Humberto, muito obrigado, querido. Muito obrigado a vocês aqui. Acho que o podcast, o Pod Zé, muito bom. Gostei dessa oportunidade de a gente debater aqui, Cláudio, né? A gente fazer essa, que eu diria assim, a política é esse lugar que você consegue, assim, as ideias caminharem. Eu acho que a gente está precisando disso. Com respeito e bom senso, né, vereador? Pois é, eu acho que isso é a política está precisando de conversa, de diálogo, né? Porque quando o fundamentalismo chega, acaba com a política. Vereador Cláudio Tinoco. Zé, obrigado, Rafael. É muito bom estar aqui na bancada com vocês, mas acima de tudo também muito valorizado pela presença de Silvio. Eu só espero, Zé, que a gente tenha a oportunidade de ter a humildade em assumir, vamos dizer assim, as nossas posições, né? Sempre. Então eu não sou paladino da verdade, eu não tenho nenhum negócio. Primeiro que eu não tenho empresa, então eu não tenho um bloco, não tenho um trio, não tenho nada no carnaval. Fico muito à vontade, minha cabeça sempre tranquila, porque eu tenho tomado muita porrada nas redes sociais, né? As pessoas muitas vezes, sem ter nenhuma referência, fazem suposições e acusações que são muitas vezes
desnecessária, sobretudo quando envolve família, como se eu fosse para o carnaval com minha família e isso fosse suficiente para levar minha família à morte, por exemplo. E aí já enfim. mistura. Mas eu acho que tudo isso é por fatos como esse, né? Pessoas como um artista que de repente dá uma declaração dessa, mas acima de tudo falta de comunicação, falta de informação. Então a transparência que a gente busca e o debate é exatamente para a gente ajudar as pessoas a formarem suas posições também e a gente a nossa. Se não for possível, tenho certeza que a nossa posição será com humildade, admitida e construída. Cláudio Tinoco, valeu. Silvio Humberto. Lembrando que tudo isso, todo o conteúdo desse podcast vai estar daqui a pouquinho no site bnews.com.br. A secretária de Comunicação, Renata Vidal, estava perguntando onde ela encontra esse conteúdo. É, lá no site BNews. No site BNews, no Já tá lá YouTube na- lá. Acho que já fica na homepage dela, tenho certeza. Pronto, Todas lá- as grandes assessorias, com certeza. Um abração. Tchau, tchau, gente. Tchau.